O caminho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mateus capítulo 7. Considerando que não estão os espíritos todos no mesmo grau de evolução, temos que notar que, na verdade, são poucas as almas a aceitarem a luz, quando esta jorra dos céus para a terra. A sabedoria do Criador foi tamanha que não deixou reunir-se no mesmo planeta espíritos com as mesmas categorias espirituais, para encontrar-se harmonia, perceberem-se as belezas da vida, para que tudo se movimente nas mais altas ordens, que uns aprendam com os outros. Sem estacionamento, necessário se faz as diversidades de ordem espiritual das almas em todos os mundos. Sem o que tornar-se-ia um caos, um estacionamento, um sofrimento coletivo, sem que uns pudessem socorrer os outros nos caminhos a percorrer. Assim sendo, as idades espirituais dos espíritos em uma casa terrestre não têm limites. Para que uns possam instruir-se com os outros, estes seus irmãos mais velhos, os menos instruídos bebem os ensinamentos em fontes de maiores entendimentos, visíveis ou invisíveis. O aprendizado é a grande meta que se chama progresso. A tendência de todo espírito ignorante é a de entrar pela porta larga, a porta da perdição. Isto parece instintivo das almas. O progresso, em todos os seus convites para as riquezas das civilizações, não deixa de colocar uma nota bem viva ao convidado, onde a base é o sofrimento, é o esforço sem parar, são as lágrimas porfiadas, mudanças repentinas, barulhos estentóricos, reviravoltas permanentes, dúvidas, desespero, enfim, uma verdadeira revolução até que cheguemos a uma certa estabilidade. Parece horrível, mas é bom. Parece desastroso, mas é o caminho melhor. Parece cansativo, mas conduz-nos à paz. Parece morte, mas é vida. O convite feito por Jesus não pode ser para almas primitivas. Essas não teriam condições para entrarem na porta estreita, por ainda necessitarem das experiências que fornecem as estradas largas. O chamado do Cristo foi para as almas que iriam servir-lhe de instrumentos para a renovação da humanidade, gradativamente com a assistência do tempo necessário. Ser-nos-á de grande proveito quando ouvirmos um chamado e que estivermos preparados para ouvi-lo.
Observamos que quando o Mestre escolheu os seus discípulos, não se ouviu e não ouve, não posso, não vou, não quero, vou pensar, estou cansado. Jesus conhecia a todos, como todos o conheceram. Os discípulos eram espíritos velhos e iluminados, e só bastou um toque do Mestre para ingressarem na porta estreita para o mundo, mas cheia de felicidade. Consistia a entrada em fazer quase tudo ao contrário do que a terra conhecia. Tinha ciência Jesus de que quando os seus seguidores ingressassem no reino da luz, pelas portas da renúncia, do perdão, da caridade, do amor, na retaguarda, ficariam alguns já em alto preparo para novos ingressos. E assim, sucessivamente, nunca mais faltariam espíritos para entrarem nos caminhos estreitos da vivência evangélica. Seria como uma herança que uns, pelos exemplos, iriam transmitindo aos outros, sem que este trabalho divino se interrompesse até o fim da renovação espiritual de toda a humanidade. Ninguém foge ao plano de Deus, servindo de instrumento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser-nos-ia difícil, sem Jesus, encontrarmos a entrada dos céus e palmilharmos os caminhos da felicidade. Mas, como existe misericórdia para quem acaba de sair de uma borrasca, aparece o Mestre a nos ajudar com segurança, limpando nossa visão e aproximando-nos imediatamente da luz espiritual que nos liberta para sempre. A criança, quando nasce, não precisa da assistência dos seus pais? Eles, na verdade, os pais, representam o próprio Deus, ajudando-nos, conquanto é uma ajuda sem a qual seria dificílima a sobrevivência. O espírito, quando preparado, nasce para a vida espiritual quase nas mesmas condições das crianças no mundo físico, requerendo mãos amigas que o ajudem a dar os primeiros passos na senda do bem real, que lhe desenvolva a palavra, que lhe toque nos planos mentais, que lhe deem banho de amor, no sentido de ficar limpo das mazelas e restolhos das lutas que acabou de deixar. No clímax da lei de causa e efeito e no ambiente da dor, e esse alguém que nos serve de paz no nascimento espiritual é o Cristo. De qualquer forma, devemos a Ele o que os filhos reconhecidos devem aos pais. O contato do Mestre com o mundo terrestre fez com que a humanidade acelerasse seus passos na senda do progresso, sem o que a demora poderia ser grande, muito grande. Os espíritos encarnados e desencarnados trilham por dois caminhos, entrando por portas desiguais, mas no fim, um sucede ao outro,
dependendo da evolução de cada um. Evolução não se compra. Evolução adquire-se com o esforço próprio e com o tempo. São poucos os que entram pela porta estreita, que conduz à felicidade, por ser a humanidade encarnada e desencarnada, dividida e subdividida em várias escalas evolutivas. E não somente aqueles que chegaram ao topo da escada de Jacó é que realmente têm ouvidos para ouvir esses chamados do Senhor. Então, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela.